Olá professora, olá professor, eu sou Frederico Moreira e neste vídeo vou lhe apresentar a obra O Nabo Gigante, escrita por Adriano Messias e com ilustrações de Canato. Este livro se insere na categoria 2, obras literárias do 4º e 5º ano do ensino fundamental e contempla, no âmbito da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e da Política Nacional de Alfabetização, os gêneros 2.2.19.1, Poesia, e 2.2.19.2, Conto. A seguir, vou comentar sobre a obra e sobre as atividades sugeridas para você no material digital de apoio à prática do professor. O autor do livro, Adriano Messias, já escreveu mais de 120 obras para crianças e jovens. Ganhou vários prêmios e também é pesquisador acadêmico. Segundo ele, O Nabo Gigante é originalmente um conto popular russo que teve muitas versões mundo afora, entre elas a de Alexei Tolstói. Você vai observar que a história traz um tom cumulativo e rimas semelhantes às das parlendas. O resultado foi um texto em prosa poética que se aproxima tanto do conto quanto da poesia em sua forma. Além disso, o enredo é bem humorado. A graça da história está na mobilização de vários personagens para arrancarem da terra um nabo plantado por um velho agricultor. Quero que saiba que as ilustrações aquareladas do livro resultam de quadros originais que o ilustrador pintou especialmente para o texto de Adriano Messias. Outra coisa que você vai notar é a intertextualidade da capa com uma pintura do artista francês do século XIX, Jean-François Millet. É o quadro Ângelus, com temática bucólica e campesina. Veja agora a capa e a pintura lado a lado e tire suas conclusões. Quando se folheia o livro, você nota que o texto literário se desenvolve em duplas de páginas ilustradas. Sinta a cadência e o ritmo da leitura neste trecho que selecionamos. Então, foi o menino narigudo pedir ajuda para a menina de sardas. A menina de sardas se agarrou na camisa listrada. O menino narigudo se agarrou no chale xadrez. A mulher descabelada se agarrou nos suspensórios. O velhinho corcunda se agarrou no nabo e faziam o melhor que podiam. Eles puxavam e puxavam. Faziam caretas, esticavam a língua, soltavam pum. Mas o teimoso do nabo gigante não saía de jeito nenhum. Você pode sentir que a linguagem é tanto acessível quanto enriquecedora para os estudantes do 4º e 5º ano. Agora, falemos um pouco sobre o hibridismo do gênero literário da obra, já que não há gênero literário puro. Primeiramente, O Nabo Gigante se relaciona com a tradição popular no que diz respeito às parlendas e aos contos cumulativos, como já mencionei. O leitor vai encontrar frases poéticas ou versos frasais conduzindo a história do início ao fim. A cumulação só se desfaz no desfecho quando todos conseguem arrancar o nabo e se reúnem para tomar sopa. Pensando com Câmara Cascudo, grande pesquisador da literatura do povo, O Nabo Gigante conserva as 4 características de um conto popular. A primeira é a antiguidade. Trata-se de uma história cuja origem se perde no tempo e vem sendo repetida de pai para filho, de avô para neto, no decorrer de gerações. Daí chegamos ao anonimato, a segunda característica. Esse é um tipo de narrativa que não tem um autor específico original. A divulgação, a terceira característica, tem justamente a ver com sua transmissão geracional, enquanto que a última característica, a persistência, diz de sua permanência até nossos dias, o que se deve também à própria fórmula do enredo cumulativo. Assim como as cantigas de roda, os contos cumulativos são facilmente memorizáveis e isso facilita sua transmissão. E note como a história se inicia à maneira clássica dos contos de fadas ou contos mágicos.
Era uma vez um velhinho corcunda que tinha um lindo jardim. Aí também já se presentifica um narrador em terceira pessoa e onisciente. Pensando com muito carinho no livro é que foram formuladas as propostas de atividades. Atente-se ao fato de que elas se dividem em 2 blocos. No primeiro deles, as propostas de atividades 1, você encontra várias atividades voltadas especialmente para o 4º ano. Há 2 momentos iniciais nesse bloco, o de sugestões para se trabalhar a pré-leitura da obra, quando você vai explorar as referências que as crianças já trazem consigo, e o momento da leitura propriamente dita. Na pré-leitura, você vai buscar o conhecimento literário anterior já acumulado por seus alunos e vai abordar o vegetal que deu origem ao livro, o nabo. Trata-se de um legume pouco conhecido por crianças de nosso país, dependendo da região em que elas moram. Você vai observar que o nabo da história lembra muito mais um grande rabanete. E estes são o formato e a cor do nabo mais tradicionalmente usado nas culinárias das terras da Rússia e do leste europeu. Já na finalização das sugestões de leitura do livro, os alunos farão uma improvisação teatral, já que o texto convida facilmente a esse tipo de exercício e será muito divertido. A próxima etapa, a da pós-leitura, traz também várias atividades que inclusive podem ser adaptadas por você. A primeira delas se chama Transformando a História de O Nabo Gigante em Notícia de Jornal. O objetivo é permitir que os alunos entendam a passagem de um gênero para outro. No caso, do conto para o jornalístico. O aspecto lúdico desta proposta é fazer com que as crianças brinquem com o enredo do livro, fazendo de conta que a história aconteceu de verdade. E isso gerará uma pequena matéria de jornal que pode estar no formato de reportagem ou de entrevista. Já na atividade, conhecendo versões de uma mesma história, os alunos vão reconhecer que textos literários, diferentemente de outros gêneros, como o jornalístico, compõem o mundo da ficção e apresentam dimensões lúdicas e de fruição que também dizem respeito ao patrimônio artístico da humanidade. Para isso, eles vão analisar as semelhanças e as diferenças entre a história do livro e aquela cantada em um vídeo. E também será pertinente você levar seus alunos à biblioteca ou ao cantinho do livro da escola para que eles verifiquem se identificam títulos que sejam versões de uma mesma história. A atividade seguinte propõe que os alunos, divididos em duplas, criem contos a partir de cartelas contendo ilustrações. Os contos escritos a 4 mãos ajudarão as crianças a entender mais sobre a lógica interna das histórias. Aí também se incluem a necessidade de um eixo condutor e a criação de personagens, de diálogos e também de desfechos. Em arte, foi proposto um exercício de percepção plástica, tomando-se como ponto de partida trabalhos de Jean-François Millet. As crianças verão retratos, paisagens, natureza morta, cenas da vida social e cenas do interior de residências, que são algumas das temáticas pictóricas do pintor francês. Em seguida, elas estabelecerão comparações entre os profissionais rurais que aparecem nas pinturas e as diferentes funções ligadas ao trabalho no campo no Brasil. Também foram selecionadas 4 brincadeiras comuns entre as crianças russas, sobretudo na época do verão, e que estão presentes em nosso país, mas com algumas modificações. Você pode propô-las em aulas de educação física. Outro aspecto desta atividade é a possibilidade de se tratar do tema dos imigrantes que o Brasil acolheu, entre eles os russos. As brincadeiras escolhidas se chamam Batata Quente, 5 Nomes, Cruzando as Linhas e 12 Gravetos. Pelos títulos você já deve ter se lembrado de vários jogos coletivos que fazem parte da infância das crianças brasileiras, não é mesmo?
Agora vamos passar para as propostas de atividades 2, que começam com uma atividade de ciências. Como o Nabo Gigante é um livro com temática rural e que tem um vegetal em sua ideia centralizadora, achamos adequada uma atividade que explore a importância da luz solar para as plantas. Ela implica, dentre outras coisas, em se utilizar um pequeno canteiro para se plantar sementes e vê-las crescer. Os alunos formularão hipóteses relacionadas, por exemplo, à fotossíntese, à água e aos nutrientes de uma planta. A agricultura familiar no Brasil é o título da atividade de História. Ao contrário do que muitos pensam, a agricultura familiar é a responsável por boa parte dos alimentos que chegam até as mesas dos brasileiros. Para esta atividade, sugerimos ainda uma etapa em que os alunos analisarão imagens de grandes plantações com máquinas e tecnologias de ponta, contrapondo-as às imagens de processos da agricultura familiar e de subsistência e das agriculturas indígena e quilombola. Também será abordada a enorme variedade de produtos, vegetações, relevos e elementos humanos que conformam a vida agrícola de nosso país. E haverá um momento para se discutir a devastação histórica da Amazônia e do Cerrado para o cultivo de monoculturas, incluindo-se as queimadas e os incêndios decorrentes do manejo criminoso do solo e dos ecossistemas, bem como a presença massiva da pecuária que invade terras de povos indígenas. O próximo passo nesta atividade é convidar sua turma a conhecer o trabalho de profissionais que praticam a agricultura familiar. Para enriquecer, você pode levar para a sala de aula um cesto de produtos cultivados localmente ou realizar uma visita de seus alunos até uma pequena propriedade rural. A próxima sessão do material digital inclui as sugestões de leituras complementares. Selecionamos materiais para você ler dentro dos seguintes temas: prosa poética, leitura e produção de texto no ensino fundamental, leitura e oralidade, fake news e educação, o crescimento das plantas. E não deixe também de conhecer as referências bibliográficas comentadas. São todas obras muito pertinentes para a sua formação. Aqui encerramos este vídeo tutorial. Esperamos que você desenvolva ótimas atividades e projetos com seus alunos a partir do livro O Nabo Gigante. Tchau!